O que acontece quando o poder encontra a dignidade em seu estado mais puro? Quando a autoridade mal utilizada se depara com uma força que não precisa gritar para ser ouvida? E se eu te dissesse que em uma noite qualquer, numa estrada escura do interior de São Paulo, uma mulher transformou violência em ensinamento, humilhação em humanidade, através de nada mais que sua verdade silenciosa? A chuva caía fina naquela noite de outubro, daquelas que deixam o asfalto espelhado e fazem os faróis criarem halos luminosos no ar úmido. Marina dirigia devagar, as mãos firmes no volante do seu Corolla prata, os olhos atentos à estrada que conectava Campinas a São Paulo. Eram quase 11 da noite e ela voltava de mais um dia de treinamento na base militar, onde servia como major há 15 anos. Havia uma quietude particular naquela viagem. Não era apenas o silêncio externo da estrada quase vazia, mas algo interno, profundo. Marina carregava nos ombros o peso de ter acabado de treinar jovens recrutas sobre dignidade no serviço militar. Ironias da vida. Ela estava prestes a dar uma aula sobre o mesmo tema, mas de uma forma que jamais imaginou. As luzes vermelhas e azuis explodiram no retrovisor como fogos de artifício indesejados. Marina sentiu o estômago se contrair, não pelo medo da multa ou da abordagem em si, mas por aquele conhecimento ancestral que toda pessoa negra carrega. O entendimento de que uma abordagem policial nunca é apenas uma abordagem policial. É sempre um teste, uma provação, um momento onde sua humanidade será questionada antes mesmo de suas ações. Ela reduziu a velocidade gradualmente, procurando um lugar seguro para parar. Suas mãos não tremiam. Anos de treinamento militar haviam lhe ensinado a controlar as reações físicas do medo. Mas por dentro, naquele espaço íntimo onde guardamos nossas verdades mais cruas, Marina sentia o coração acelerar. Não era medo do que poderia acontecer com ela, mas tristeza pelo que sabia que estava prestes a acontecer. O policial militar desceu da viatura antes mesmo que ela parasse completamente. Havia algo na forma como ele se movia, rápido demais, agressivo demais, que dizia a Marina tudo o que precisava saber sobre como aquela noite se desenrolaria. Ela respirou fundo, buscando aquele centro de calma que anos de meditação antes das missões haviam cultivado. Marina baixou o vidro antes mesmo que ele batesse. Suas mãos permaneceram visíveis no volante, cada movimento calculado para não dar margem a interpretações errôneas. "Boa noite, oficial." Sua voz saiu serena, profissional. Mas o policial, jovem, não devia ter mais que 28 anos, já havia decidido quem ela era antes mesmo de vê-la. "Documento do carro e habilitação." A voz dele cortava o ar úmido como uma lâmina. Não havia cordialidade, apenas comando. Marina moveu-se lentamente para pegar os documentos. Cada gesto era deliberado, anunciado. "Vou pegar meus documentos na bolsa," ela disse, narrando suas próprias ações como quem narra uma história para uma criança assustada. Exceto que aqui, a criança assustada com poder demais era ele. Foi quando sua mão tocou a bolsa que tudo mudou. O policial interpretou o movimento, sabe-se lá como ameaça. Em 1 segundo, a porta do carro foi arrancada aberta. Em 2, as mãos dele estavam nela, puxando-a para fora com uma violência que não tinha nome, não tinha justificativa, tinha apenas a certeza brutal de quem acredita que o uniforme lhe dá direito sobre corpos e dignidades. Marina não resistiu. Havia aprendido há muito tempo que às vezes a maior força está em não usar força alguma. Seu corpo foi arrastado para o asfalto molhado, a chuva fina agora tocando seu rosto como lágrimas do céu. Mas seus olhos permaneceram fixos nos dele. E havia algo naquele olhar que começou a perfurar a armadura de arrogância que ele vestia. "Calma," ela disse. E a palavra saiu não como súplica, mas como comando suave.
Eu não sou uma ameaça. Havia camadas naquela frase simples. Era afirmação e pergunta, era fato e desafio. O policial a mantinha contra o carro agora, as mãos dele tremendo levemente com adrenalina mal direcionada. Você estava indo rápido demais, ele disse, mas havia algo quebradiço em sua voz agora, como se ele mesmo começasse a questionar a narrativa que havia criado. Eu estava a 60 em uma via de 80, Marina respondeu, sua voz mantendo aquela qualidade serena que vem não da fraqueza, mas de uma força tão profunda que não precisa se provar. Mas isso não é sobre velocidade, é? A pergunta flutuou entre eles como fumaça densa e inescapável. O policial afrouxou levemente o aperto, confusion começando a penetrar sua certeza. Foi nesse momento que a bolsa de Marina, caída no chão, se abriu parcialmente. A luz do poste próximo iluminou o que estava dentro. O crachá militar, o brasão do exército brasileiro brilhando contra o couro preto da carteira. O mundo pareceu parar. Não foi um desses momentos dramáticos de cinema. Foi mais sutil, mais profundo. O policial viu o crachá e Marina viu o momento exato em que a realidade o atingiu. Major Marina Santos Silva, Força de Operações Especiais, condecorada 3 vezes por bravura em serviço. As mãos dele a soltaram como se queimassem. Ele deu um passo para trás, depois outro. Marina permaneceu onde estava, encostada no carro, a chuva ainda caindo suave em seu rosto. Ela não se moveu para pegar o crachá, não o brandiu como arma. Apenas ficou ali, permitindo que o momento respirasse, que a verdade se assentasse como poeira após uma explosão. O policial começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Seus olhos iam do crachá para Marina, de Marina para o crachá, como se tentasse reconciliar a mulher negra que havia arrastado para fora do carro com a oficial militar condecorada que ela era. Marina finalmente se moveu, mas não para pegar o crachá. Ela se endireitou, ajustou a blusa molhada pela chuva e então fez algo inesperado. Sorriu. Não era um sorriso de vitória ou escárnio. Era um sorriso triste, cansado, o sorriso de quem já viveu essa cena tantas vezes que perdeu a conta. Sabe qual é a parte mais difícil? Ela disse, sua voz agora carregando o peso de anos de experiências similares. Não é o que você fez. É que amanhã, depois da poeira baixar, você vai se convencer de que tinha razão, que havia algo suspeito, que fez o que tinha que fazer. O policial estava paralisado agora, a realidade do que havia feito começando a se cristalizar em sua consciência. Marina se abaixou lentamente, pegou o crachá e a bolsa. Cada movimento era gracioso, medido, carregado de uma dignidade que nenhuma humilhação poderia roubar. Eu treino jovens como você, ela continuou, guardando cuidadosamente o crachá. Ensino sobre honra, sobre servir e proteger. Sabe o que eu digo a eles? Ela pausou, esperando até ter certeza de que ele estava realmente ouvindo. Digo que o uniforme é um privilégio, não um direito. Que o poder que ele nos dá é emprestado pela sociedade e pode ser retirado no momento em que o usamos mal. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do policial. Não eram lágrimas de medo das consequências, eram lágrimas de algo mais profundo, mais doloroso, o reconhecimento. Eu não sabia. Exatamente. Marina interrompeu suavemente. Você não sabia e não se importou em saber. Viu uma mulher negra em um carro e presumiu. Presumiu que eu era menos que você, que merecia ser tratada com violência, que seu uniforme lhe dava esse direito. Ela se aproximou dele agora, não com ameaça, mas com uma proximidade que demandava conexão humana. Eu poderia acabar com sua carreira agora mesmo. Um telefonema, um relatório, e você nunca mais vestiria essa farda. O policial engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. Mas não vou fazer isso, Marina continuou, e havia algo transformador acontecendo em sua voz agora. Porque acredito que esse momento, essa noite, pode ser o momento em que você escolhe ser diferente, ser melhor.
E aqui, queridos amigos que me acompanham nessa jornada de histórias, eu preciso pausar um momento. Imagino muitos de vocês aí, talvez tarde da noite ou no intervalo do trabalho, assistindo e sentindo esse peso no peito. De onde você está assistindo agora? Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que viveu? Compartilha nos comentários. Vamos criar uma corrente de experiências e aprendizados, porque é compartilhando que curamos, é falando que transformamos dor em mudança. O policial estava chorando abertamente agora, as lágrimas misturando-se com a chuva. Era um choro diferente, não de criança pega em erro, mas de adulto confrontando a própria pequenez. Marina estendeu a mão e tocou seu ombro levemente. O gesto foi tão inesperado que ele quase recuou. "Como você se chama?" ela perguntou. "Ricardo", ele respondeu, a voz embargada. "Soldado Ricardo Almeida." "Ricardo", Marina repetiu o nome, dando-lhe peso, humanidade. "Quero que me prometa uma coisa. Não a Major Marina, mas a Marina, mulher negra que você agrediu hoje sem razão. Prometa que vai lembrar deste momento. Que toda vez que for abordar alguém, vai lembrar que não sabe quem está do outro lado. Que pode ser uma major, uma médica, uma professora, ou pode ser alguém que limpa banheiros, e que isso não importa. Todas merecem dignidade." Ricardo assentiu, incapaz de formar palavras. Marina continuou. "Quero mais. Quero que conte essa história. Não com orgulho, mas com humildade. Conte aos seus colegas, aos novatos, aos seus superiores. Conte que numa noite de chuva você confundiu uniforme com superioridade e uma mulher que você tentou humilhar lhe ensinou o que realmente significa servir." Ela voltou para seu carro, os movimentos agora livres da tensão anterior. Antes de entrar, virou-se uma última vez. "E Ricardo, da próxima vez que vir uma pessoa negra dirigindo um carro, lembre-se, nós também servimos, nós também protegemos. Nós também merecemos voltar para casa sem ser agredidos por quem jurou nos proteger." Marina entrou no carro e ligou o motor. Pelo retrovisor, viu Ricardo ainda parado na chuva, uma figura solitária contra a luz do poste, carregando agora o peso de uma lição que nenhuma academia poderia ter ensinado. Ela dirigiu devagar, deixando-o com seus pensamentos, com sua transformação. Quilômetros adiante, Marina parou em um posto de gasolina. Suas mãos tremiam agora, a adrenalina finalmente cobrando seu preço. Ela se olhou no espelho do banheiro. A mulher que a encarava de volta estava cansada, não apenas daquela noite, mas de todas as noites como aquela. De todas as vezes em que teve que provar sua humanidade, sua dignidade, seu direito de existir sem justificativas. Mas havia algo mais naquele reflexo. Havia a certeza de que tinha feito a escolha certa. Poderia ter destruído Ricardo, usado seu posto, seu poder, para vingar não apenas aquela noite, mas todas as noites. Mas escolheu algo mais difícil, mais corajoso. Escolheu plantar uma semente de mudança. 3 meses depois, Marina recebeu uma carta no quartel. A letra era cuidadosa, como de quem pesou cada palavra antes de escrevê-la. "Major Marina, escrevo esta carta já tendo reescrito ela dezenas de vezes. Nenhuma palavra parece adequada para o que preciso dizer. Desde aquela noite nada foi igual. Não consigo vestir a farda sem lembrar das suas palavras. Não consigo abordar ninguém sem ver você na chuva, digna apesar do que eu fiz. Contei a história como a senhora pediu. Foi difícil no início. Meus colegas não queriam acreditar. Alguns riram, outros ficaram em silêncio desconfortável. Mas contei assim mesmo, e continuo contando. Semana passada, um novato ia repetir meu erro. Vi nos olhos dele a mesma presunção que havia nos meus. Parei ele. Contei nossa história. Vi quando algo mudou em seu olhar. A senhora me disse que o uniforme é um privilégio. Entendo isso agora. Cada dia que o visto, lembro que é emprestado, que preciso merecê-lo, não com força, mas com serviço real.
Descobri que a senhora treina na base de Campinas. Descobri também sobre suas condecorações, sobre as vidas que salvou, sobre os anos de serviço impecável. Descobri que é viúva, que cria 2 filhos sozinha, que nos finais de semana dá aula de defesa pessoal gratuita para mulheres na periferia. Descobri tudo isso depois, mas a lição mais importante foi perceber que não deveria precisar saber nada disso para tratá-la com respeito. Obrigado por escolher me ensinar em vez de me punir. Prometo honrar essa escolha todos os dias. Respeitosamente, Soldado Ricardo Almeida, PS. Comecei a estudar. Quero subir na hierarquia não pelo poder, mas para poder fazer a diferença, para ser o tipo de policial que a senhora viu em mim, mesmo quando eu não conseguia ver em mim mesmo. Marina leu a carta 3 vezes. Na terceira, permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo. Alívio, talvez, de que uma semente havia germinado. Esperança de que mudança, mesmo que lenta, mesmo que individual, era possível. Ela guardou a carta em uma gaveta especial, junto com outras memórias importantes, não como troféu, mas como lembrete de que às vezes, nos momentos mais escuros, quando seria mais fácil retribuir violência com violência, escolher ensinar pode ser o ato mais revolucionário de todos. Anos se passaram. Marina foi promovida a tenente-coronel. Ricardo subiu na hierarquia, tornou-se sargento, depois tenente. Seus caminhos nunca mais se cruzaram pessoalmente, mas a história daquela noite continuou viajando, contada e recontada, ganhando vida própria. Novos policiais a ouviam em treinamentos informais. Civis a ouviam em conversas de bar. Cada vez que era contada, algo mudava em quem ouvia, às vezes sutil, às vezes profundo, mas sempre mudava. Marina continuou dirigindo por aquela mesma estrada. Às vezes, tarde da noite, quando a chuva caía fina e as luzes criavam halos no ar úmido, ela pensava naquele encontro. Pensava em Ricardo, em onde estaria, em quem teria se tornado. Pensava em quantas pessoas ele havia mudado com sua história, quantas abordagens haviam sido diferentes porque ele escolheu mudar. E em algum lugar, talvez numa viatura percorrendo as ruas, Ricardo pensava o mesmo. Pensava na Major, que escolheu ensiná-lo em vez de puni-lo. Pensava em como um momento de dignidade diante da violência havia reescrito sua história inteira. Pensava em como o verdadeiro poder não está em arrastar pessoas para fora de carros, mas em ter a força para reconhecer quando erramos e a coragem para mudar. A história continua sendo contada, em quartéis, em bases militares, em academias de polícia, em conversas informais. Cada vez ganha novos detalhes, novas interpretações, mas o centro permanece o mesmo. Uma mulher negra transformou violência em ensinamento. Um policial transformou vergonha em crescimento. E ambos provaram que mudança, mesmo que dolorosa, mesmo que lenta, é possível. Marina aposentou-se anos depois, condecorada mais uma vez, dessa vez não por bravura em combate, mas por serviços prestados à formação de caráter militar. Em seu discurso de despedida, contou a história mais uma vez. A plateia, cheia de jovens recrutas, ouviu em silêncio reverente. O verdadeiro poder, ela concluiu, não está no que podemos fazer com nossa autoridade, mas no que escolhemos não fazer. A verdadeira força não está em dominar, mas em elevar. O verdadeiro serviço não está em subjugar, mas em proteger, inclusive proteger as pessoas de nós mesmos quando necessário. Ricardo estava na plateia naquele dia, agora capitão Ricardo Almeida, responsável por treinar nova geração de policiais. Quando Marina terminou seu discurso, ele foi o primeiro a levantar. A continência que ofereceu não era protocolar, era profunda, pessoal, carregada de anos de gratidão. Depois da cerimônia, eles finalmente conversaram. Não havia necessidade de muitas palavras. O abraço que compartilharam disse tudo.
sobre perdão, sobre crescimento, sobre a possibilidade de redenção quando escolhemos aprender em vez de defender nossos erros. A senhora salvou minha alma naquela noite, Ricardo disse simplesmente. Não, Marina respondeu com aquele mesmo sorriso sábio. Você salvou sua própria alma quando escolheu mudar. Eu apenas mostrei o caminho. E assim essa história continua viva, não como conto de humilhação ou vingança, mas como testemunho de que em cada encontro, em cada momento de poder sobre outro ser humano, temos uma escolha. Podemos perpetuar ciclos de violência e preconceito, ou podemos quebrá-los. Podemos arrastar pessoas para fora de carros, ou podemos elevá-las. Podemos usar uniformes como armaduras de superioridade ou como mantos de serviço. A escolha é sempre nossa. E às vezes, apenas às vezes, quando escolhemos ensinar em vez de punir, transformamos não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir sobre poder, privilégio e a possibilidade de mudança, considere se inscrever no canal. Aqui compartilhamos essas narrativas não para entretenimento vazio, mas para construir pontes de entendimento. Cada inscrição é um voto para continuar trazendo histórias que nos desafiam a ser melhores. Ative o sininho para não perder nenhuma dessas jornadas transformadoras. E lembre-se, todos os dias temos o poder de escolher quem seremos nos momentos que realmente importam. Que possamos sempre escolher a dignidade, a empatia e a coragem de mudar. Até nosso próximo encontro. Que você carregue essa história e deixe ela transformar seus próprios momentos de poder em oportunidades de elevar outros.